Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Rita e hoje eu vim aqui pelo projeto do Professor do Futuro falar com vocês sobre Direito Civil 4, a parte de famílias. Vamos começar então falando da introdução ao direito da família. Primeiro falando sobre o objeto, que no caso, como você pode esperar, são as famílias, e nelas a gente fala da relação entre os cônjuges, os conviventes, pais e filhos e parentes. Primeiro de tudo, a gente precisa falar sobre as famílias na Constituição Federal, que estão dispostas entre o artigo 226 a 230, e as novas famílias que a gente tem hoje consideradas. Temos, primeiro, a família tradicional, entre aspas, que seria o cônjuge, os cônjuges, um homem e uma mulher, e os filhos. E a gente tem agora a família homoafetiva, que o seu núcleo é formado por pessoas de mesmo gênero, a família anaparental, que seria aquela sem a presença dos pais, como no caso de uma relação de avós e netos. Temos as famílias paralelas, que seria o casal mais alguém extra sem consentimento, no caso, um amante. A família poliafetiva, que são duas ou mais pessoas em uma relação afetiva dentro do casal. A família mosaico, que são vários casamentos ou uniões estáveis ou relacionamentos afetivos de seus membros. A família substituta, que seria um menor sob cuidado de uma terceira pessoa. E se essa terceira pessoa for um tio, seria chamada de família extensa. E existe também a família celibatária, que é aquela formada por pessoa sozinha. No direito de família, a gente também fala brevemente sobre tutela e curatela. E a gente caracteriza hoje em dia as famílias pelo afeto como elemento. Bom, pessoal, falando da parte de princípios do direito de família, eu vou discorrer brevemente aqui para vocês que o ratio do matrimônio, ou seja, o primeiro princípio diz que o motivo do matrimônio precisa ser o afeto. No segundo deles, igualdade jurídica entre os cônjuges. Os cônjuges têm os mesmos direitos e deveres dentro da família. Na igualdade jurídica de todos os filhos, significa que todos os filhos têm os mesmos direitos e deveres em relação aos pais. Sejam eles sanguíneos, sejam eles adotados, sejam eles nascidos fora da relação de matrimônio, todos eles têm a mesma igualdade de direitos e deveres. Temos aqui o pluralismo familiar, que não existe apenas um tipo de família, a consagração do poder familiar, que é o conjunto de direitos e deveres dos pais em relação, seria o conjunto de direitos e deveres dos pais em relação aos seus filhos menores, o princípio da liberdade, que toda pessoa é livre para escolher a sua forma familiar, o respeito da dignidade humana, a solidariedade, que seria o dever de todas as pessoas dentro da família devendo ajudar e prestar auxílio umas às outras, a proteção integral a crianças, adolescentes e idosos que são mais vulneráveis ou hipossuficientes, o princípio da afetividade, que se relaciona com o afeto, que a gente já falou um pouquinho antes, e a função social da família, que seria toda família precisa ser vista à luz em contexto, toda família precisa ser vista à luz de um contexto, tempo e espaço. Beleza? Vamos para a próxima parte, então, falando sobre a natureza do direito de famílias. Ele seria um direito extrapatrimonial, ou seja, ele não tem natureza patrimonial, embora ele regule indiretamente relações econômicas. As suas normas congentes são de ordem pública e ele é um direito privado. Vamos passar aqui então rapidinho para o conceito de casamento, que a gente vai falar bem brevemente. Seria o vínculo entre duas pessoas que estabelecem entre si comunhão plena de vida material, ou seja, bens, e espiritual, de almas. Vamos falar então sobre, rapidinho, as teorias sobre a natureza jurídica do casamento. A mais aceita pela doutrina seria que é um ato complexo, mas a gente tem também as teorias de ser um contrato, uma instituição ou um contrato de adesão.
os aspectos, não, desculpa, as espécies de casamento, que seria o casamento civil ou o religioso com efeitos civis, ok? A diferença é bem simples. Num deles, o casal vai até o cartório, apresenta os documentos de habilitação, marca uma data e celebra pelo juiz de paz ou juiz de casamento mais tabelião lá dentro. E depois disso, o próprio cartório já vai fazer o registro. Já no casamento religioso com efeitos civis, o casal vai até o cartório, apresenta os documentos de habilitação, marca uma data na igreja, o casamento é celebrado pela autoridade religiosa e depois eles vão até o cartório fazer o registro. Sobre o casamento nulo ou anulável. O casamento nulo é aquele que as pessoas são impedidas pela lei de se casar. Ou seja, não gera efeitos porque o casamento é completamente viciado. Já o casamento anulável ele é um ato que produz efeitos, mas é um pouquinho viciado. Então, se ninguém falar nada, ele é convalidado. E quando que a gente vai ter? A gente tem o caso de em razão de idade, que seria um menor de 16 anos, por exemplo, ou em razão de um erro ou coação. Bom, pessoal, falando aqui rapidinho, então, dos impedimentos e causas suspensivas. Primeiramente, os impedimentos são as proibições para se casar, e a consequência deles é a nulidade do casamento. Eles são dispostos no artigo 1521 do Código Civil, e eu vou discorrer aqui brevemente sobre eles. 1. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais, até o 3º grau, inclusive. 5. O adotado com o filho do adotante. 6. As pessoas casadas. 7. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra seu consorte. Até aí tá tranquilo? Vamos falar rapidinho, então, do que seria esse tal de parentesco, para ficar mais claro o conceito. Os parentescos de sangue na linha reta são aqueles que descendem uns dos outros, como, por exemplo, o pai e o filho, o avô e o neto, e assim por diante. E o parentesco na linha reta vai até o infinito. Já o parentesco de sangue na linha colateral são aqueles que não descendem uns dos outros, mas descendem de um ancestral em comum. Um exemplo mais simples que a gente tem são irmãos, mas também entram os primos, entram os tios, e assim por diante. Agora, a gente vai falar agora da causa suspensiva, que são dispostas no artigo 1523 do Código Civil. E dentro delas, você pode se casar, mas existe a obrigatoriedade do sistema de regime de separação total de bens, beleza? E entre eles a gente tem o viúvo, que o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. O segundo caso seria a viúva ou mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. No terceiro caso, a gente tem o divorciado enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. No quarto, o tutor ou curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com uma pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. E vamos dizer o seguinte, se ficar provada a ausência de prejuízo nos casos 1, 3 e 4, a gente tem permitido aos nubentes a solicitação ao juiz para que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas. Já no segundo caso, que seria da viuvez, se ela provar o nascimento do filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo para o inciso 2. Tudo tranquilo, beleza? Vamos falar aqui então rapidamente sobre a habilitação para casar e a celebração do casamento. Primeiro, na cerimônia nupcial e o momento da celebração, a gente precisa ter dito o sim claramente, e a gente considera o casamento como celebrado quando o juiz de casamento profere as palavras do artigo 1535 do Código Civil. De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberei por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados.
Então, depois da celebração, acontece o registro do casamento no livro do cartório e a entrega de certidão de casamento, que seria a cópia sintética resumida do registro, beleza? A gente também tem a possibilidade do casamento por procuração, que seria através de uma procuração pública com validade de até 90 dias, e ela é prevista pelo artigo 1542 do Código Civil. A gente também tem o casamento não culpativo em caso de moléstia grave. O que acontece nele? Não culpativo significa oral ou de viva voz. E ele só normalmente é aplicado a pessoas que estão morrendo. Assim, a habilitação prévia é postergada e o edital é suprimido. Porque é muito tempo para quem está morrendo, sabe? Precisa ser ágil e bem veloz. O casal então pede autorização para o juiz de direito da comarca e, a partir dessa autorização, é que o casamento é celebrado com a necessidade de 6 testemunhas que não possuam nenhum parentesco em linha reta e até segundo grau colateral. Isso está previsto tudo no artigo 1540 do Código Civil. A gente tem a celebração, a habilitação e o registro da sentença. É bem simplesinho. E a moléstia grave seria a situação em que a pessoa não está morrendo, mas está acometida com uma doença grave ou a pessoa está acidentada. E nessa situação segue o padrão, mas a celebração ocorre onde a pessoa está impossibilitada de comparecer. Ok? Seguindo em frente, a gente tem o casamento perante a autoridade diplomática ou consular, que seria 2 brasileiros que desejam se casar no exterior. Então, eles precisam procurar a autoridade diplomática ou consular brasileira e, para ter validade no Brasil, é preciso que eles realizem o traslado do registro. Assim, essa transferência deve ser feita em até 180 dias após pelo menos um dos cônjuges voltar a residir no Brasil. A gente já falou do casamento religioso com efeitos civis, que a celebração é na igreja, mas no fundo ele é civil. E é realizada a habilitação no cartório e depois a pessoa pode escolher celebrar na igreja. Seguindo em frente aqui, a gente vai para a parte de provas do casamento, que existem 2 tipos, as diretas e as indiretas. As provas diretas são específicas e existem também as supletórias. As provas diretas específicas e supletórias são a certidão do registro, que está previsto no artigo 1543 do Código Civil, e caso o registro do cartório se perca ou seja destruído, pode-se comprovar o casamento pelas provas supletórias, ou seja, as provas documentais e testemunhais. Fotos, vídeos, testemunhas, tudo isso aí é válido. A gente também tem o RG, tem o passaporte, tudo isso aqui tá tranquilinho, beleza? A gente tem o seguinte, se não possui nenhuma prova específica ou supletória, essa prova é utilizada em juízo para promover a ação. A posse do estado de casado é a situação de aparência de casamento. Ou seja, você precisa olhar para o casal e ter certeza de que eles são casados. Teria pelo nome, tratamento, como eles se tratam, e a fama, que seria o grupo social onde eles estão inseridos, reconhecer eles como casal. Aí a gente tem o nome, o tractatus, que seria o tratamento que eles têm um com o outro, e a fama, que é como o grupo vai reconhecer eles, beleza? Seguindo adiante aqui, a gente tem o casamento putativo, que é trazido pelo artigo 1563 do Código Civil. Vem do latim putare, que significa imaginar, ou seja, alguém imagina que tenha se casado validamente, mas na verdade o seu casamento era nulo. É muito comum quando a pessoa vai casar com alguém que já era casado. A gente tem o cônjuge de boa-fé nessa situação, que pode ser um ou ambos que não sabiam que o casamento era nulo. Quem está na boa-fé tem todos os efeitos do casamento gerados, ou seja, os efeitos são produzidos no dia do casamento até o dia da sentença em que ele for considerado nulo. Já o cônjuge de má-fé, que é aquele que sabia que não podia casar e o fez mesmo assim, ele não pode ter os efeitos do casamento gerados. E quais são esses efeitos? Teremos pessoais e patrimoniais para os cônjuges, os filhos e terceiros. O de boa-fé, ele tem direito a todos estes, e o de má-fé, nenhum. Tranquilo? Seguindo aqui para os direitos e deveres dos cônjuges.
referente aos efeitos principais do casamento, a gente tem três principais, que seriam os sociais, pessoais e patrimoniais. Os sociais, eles interessam à sociedade e não dizem respeito apenas ao casal. Os pessoais são apenas a relação entre os cônjuges e não envolvem os bens, e os efeitos patrimoniais dizem respeito aos cônjuges apenas e o dinheiro ou patrimônio que tem envolvido na relação deles. Os efeitos sociais, a gente tem a emancipação, a afinidade, a alteração do estado civil e status, ou seja, se eles forem menores de 18 anos, eles vão ser emancipados pelo ato do casamento e faz nascer o parentesco por afinidade. O estado civil nunca mais volta a ser o mesmo, o estado civil nunca mais volta a ser o mesmo, a menos que o casamento seja nulo, beleza? Os efeitos pessoais, que são aqueles referentes ao casal, são os deveres de ambos os cônjuges. A gente tem aqui a felicidade recíproca, que seria manter a relação sexual carnal com terceiros, a proibição dessa, né? A gente tem a vida em comum no domicílio conjugal e prestar o débito conjugal, ou seja, o casal deve morar na mesma casa. A gente tem aqui a mútua assistência, o ponto de vista moral, que seria ajudar o outro nos problemas de vida, e material, que seria ajuda no sustento um do outro. E por fim, a gente tem o D, o sustento e guarda dos filhos, e a E, que seria o respeito e consideração mútuos. Até aí tá tranquilo, creio eu. E por último, a gente tem aqui a fidelidade de direitos entre os cônjuges, que seria a adoção de apelidos dispostos no artigo 1565 do CC. Ou seja, pelo casamento, o homem e a mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. E qualquer dos nubentes, se ele quiser, ele pode acrescer ao seu sobrenome o do outro. E o planejamento familiar é de livre decisão do casal. Pessoal, por aqui a gente vai falar rapidinho sobre a dissolução do vínculo matrimonial. Elas são trazidas pelo artigo 1571 no Código Civil. E basicamente a sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento, pela separação judicial ou pelo divórcio. E seguindo mais rapidamente por aqui, na parte de nulidade e anulação do casamento, a consequência é mais técnica, como a gente já chegou a ver. O divórcio também ele pode ser extrajudicial, de acordo com a Lei 11.441 de 2007. E quando a gente tem a extinção do direito ao divórcio quando ocorre o exercício do perdão, a desistência do divórcio ou a morte de um dos cônjuges, beleza? O direito convivencial seria essa parte de união estável e a gente pode conceituar ela como a convivência pública entre duas pessoas de forma contínua e duradoura com a intenção de constituir família, que é o conceito trazido pelo artigo 1723 do Código Civil. Elas são regidas pelos artigos 1723 a 1727 do Código Civil. E a união estável ela é diferente da união livre. Na união livre é aquela em que não existe a intenção de constituir família e as pessoas não têm direitos e deveres para uma para com as outras. Já a união estável a gente tem os elementos dela, que seria para a constituição dela teria convivência pública contínua e duradoura, a ausência de matrimônio civil válido e de impedimento matrimonial, ou seja, a pessoa separada ou separado de fato pode constituir união estável. Temos a notoriedade de afeições recíprocas, ou seja, tem aquele sentimento de afeto entre os conviventes. A honorabilidade, ou seja, seria uma relação honrosa e respeitável, como se eles fossem casados mesmos. Eles têm o dever de lealdade e eles têm a coabitação, ou seja, eles habitam a mesma casa. Passando adiante, a gente tem o reconhecimento na Constituição da União Estável. Ela reconhece a união como entidade familiar e o objetivo da Constituição é facilitar a sua conversão em casamento. As leis infraconstitucionais, elas vêm conferindo aos conviventes até mais direitos que os cônjuges e exige a interferência judicial, ou seja, precisa ser averbado, pedido no registro civil para ela ser constada.
constatada. Ela permite que o convivente tenha o direito de usar o nome do companheiro. Ela pode tornar o companheiro beneficiário dos favores da legislação social e previdenciária. Ele pode conceder ao companheiro alimento se ele estiver necessitado e a união estável já estiver dissolvida. Pode outorgar direitos e deveres iguais aos conviventes, como lealdade e respeito, assistência imaterial e material recíprocas, que seria a guarda, sustento e educação de filhos em comum. Tem o pleiteio, a conversão de união estável em casamento, que a gente já viu pela Constituição. Um dos objetivos é facilitar essa conversão, mas do ponto de vista legal, são 3 as consequências patrimoniais da união estável, que seria o direito aos alimentos, a sucessão hereditária e meação de bens comuns adquiridos no decorrer desta entidade familiar. E nesse caso a gente também presume que os bens na união estável são de comunhão parcial, ressalvando apenas os casos legais de incomunicabilidade ou se eles disporem do contrário quando eles forem assinar. Agora, indo para a nossa última partezinha da proteção da pessoa dos filhos. A gente está falando aqui de guarda, que pode ser unilateral ou compartilhada. A unilateral é aquela atribuída só a um dos genitores ou alguém que substitua, e a guarda compartilhada seria a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. A cidade que a gente vai considerar como moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses destes. A guarda unilateral é aquela que ela obriga o pai ou a mãe que não detenha essa guarda a supervisionar os interesses dos seus filhos. E a guarda unilateral ou compartilhada pode ser tanto requerida por consenso pelo pai ou pela mãe ou por qualquer um dos dois, em ação autônoma de separação de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar. E ela também pode ser decretada pelo juiz em atenção às necessidades específicas do filho ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai ou com a mãe. Se houver motivos graves, no entanto, o juiz pode, em qualquer caso, a bem dessas crianças, regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles com os pais. E o direito de visita estende-se a qualquer um dos avós, a critério do juiz, se observados os interesses das crianças ou dos adolescentes. E as disposições relativas à guarda e prestação de alimento dos filhos menores se estendem também aos maiores incapazes. Muito obrigada ao pessoal que assistiu aqui essa revisão comigo. Eu sou a Maria Rita. Meus meios de contato estão aqui na tela e eu vejo vocês na próxima. Um abração!